Pessoal, começando aqui mais um M2M Podcast. A gente está com um convidado aqui, um amigo, né? É o deputado Valdec Carneiro. Tudo bem, Elmo? Boa tarde, prazer participar aí desse papo com você e com o Guilherme, que está conosco aqui na bancada também. Obrigado. Para mim é uma honra estar aqui participando com o professor Valdec. Isso, professor e deputado, né? É, professor sempre, deputado é passageiro. É verdade, é verdade. Guilherme, fala aí, Guilherme. Bom, Valdec, a gente vem, as pessoas às vezes não têm conhecimento do trabalho de algumas pessoas, né? E ficam muito alienados, às vezes não têm noção do que vocês fazem, né? O deputado estadual, o deputado federal, né? O vereador, enfim. As pessoas ficam um pouco alienadas, sem saber o que fazer, só encontram as pessoas ligadas à política em determinados momentos. Mas eu sei que não é bem assim que a sua figura trabalha, né? Então, queria que você falasse um pouco das leis que você prega, fala um pouquinho do seu trabalho e o que o senhor acha da nova reforma do ensino médio. Entendi. Então, vocês sabem que hoje mesmo, entre as agendas que eu já cumpri, teve duas que foi justamente com o objetivo de fazer uma prestação de contas na rua. Nosso mandato faz muito isso. Aliás, desde o meu primeiro mandato como vereador, né? Aqui no estúdio nós estamos com o Luiz Antônio, também um querido amigo, que acompanha os nossos mandatos há muito tempo. E desde o meu primeiro mandato como vereador, que eu tenho como prática ir para a rua prestar contas do material, do nosso trabalho, através de um material informativo que a gente prepara. Hoje eu fiz isso na Tijuca, na Praça Sans Pena, no Rio de Janeiro, e também no bairro, na comunidade do Jacarezinho, uma área popular muito grande, né, no Rio também, ali perto da cidade da polícia. Né? Então, assim, porque as pessoas realmente, é até curioso, porque quando você está na rua, algumas pessoas falam assim, é campanha? Eu falei, não é campanha. É só uma prestação de contas. É minha obrigação, né? Prestar contas do que eu faço. Com né? certeza. E aí algumas pessoas falam assim, tá na rua porque que vai ter campanha no futuro. Né? Tem interesse. É engraçado, porque eu me reelegi em 2018, em 2019 eu continuei fazendo prestação de contas normalmente. Só é ter eleição 3 anos depois, 4 anos depois. Então, não é por isso. Mas hoje também tem, assim, mais alternativas para as pessoas se informarem. Hoje, ninguém que queira se informar sobre o trabalho de algum parlamentar, seja na Câmara Municipal do seu município, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional, hoje nas redes sociais, né? Basta entrar, né, nas redes sociais. Rápido, né? Qualquer um que queira se informar. Então hoje não há desculpa, não há pretexto. Agora, pode ser que as pessoas não queiram, não se interessem. Né? Sim. E aí a gente precisa se preocupar com isso. Porque quando as pessoas não se interessam, né, não querem saber, primeiro é muito ruim, porque quem não quer saber, alguém vai decidir por ele. Né? Porque quem não participa, quem não se informa, quem não busca se informar, se conscientizar, alguém sempre vai decidir por esse grupo. E além disso, né, a política, ela interfere em todos os aspectos da nossa vida cotidiana. Tudo. Se você tem crianças, filhos, para ir para a escola, bom, quem define a política educacional é a relação de forças políticas. Sim. Se você precisa usar um equipamento público de saúde, seja para se prevenir, seja para se curar de uma doença, quem vai decidir como que aquele equipamento público de saúde vai funcionar é a política pública de saúde. Se você precisa pegar uma barca, um trem ou um ônibus, quem vai decidir a política pública de mobilidade é a política. Então, assim, se você não quer se informar, não se interessa por isso, saiba você que está abrindo mão, né, de se informar sobre aquilo que decide a sua vida cotidiana. Verdade. Espetáculo, realmente, sem sombra de dúvidas. Às vezes, mas a falta da busca, às vezes não é só a critério da população no sentido de não querer. Às vezes falta acessibilidade para isso. Claro, né? Por isso que a gente vai para a rua. Exatamente, Esse é o Guilherme. motivo. Por isso que não nos bastam as redes sociais. Elas são muito importantes, elas ampliam muito as possibilidades,
essa rádio mesmo, né? Nós estamos aqui na M2M, que é uma web rádio. Então, a internet, né, o mundo virtual, possibilita que essa rádio chegue para o mundo inteiro, a rigor. Então, claro que amplia muito as nossas possibilidades, mas não é suficiente. Então, a gente vai para a rua para encontrar justamente com a pessoa que quer pegar o material, né, que quer ler, quer folhear, quer perguntar, enfim. Então, é engraçado que algumas vezes as pessoas dizem assim, você sabe que eu não acredito mais. Você sabe o que eu digo para essa pessoa? Não é uma questão de crença, é uma questão de reflexão. Isso. Crença é igreja, é religião, é fé, é dogma, cada um com a sua, e a gente precisa respeitar, inclusive, a diversidade religiosa. Política não é crença, você tem que refletir, pegar informações, cruzar informações, pesquisar e aí refletir a respeito daquilo. Então, assim, quando alguém me diz que não acredita na política, você está confundindo a atividade política com a atividade religiosa. Na religião, você crê em um Deus, em um santo, em um orixá, enfim, é a sua crença. Agora, na política, não se trata de acreditar, se trata de buscar se informar, buscar conhecer, procurar saber, refletir e tomar sua decisão. Sua decisão pode ser votar, a sua decisão pode ser participar de um partido, a sua decisão pode ser participar de um ato público, a sua decisão pode ser encaminhar uma matéria que você recebeu para que uma outra pessoa leia também. Tem várias formas de participar. Com certeza. Né? Quem quer participar da política não tem necessariamente que se filiar a um partido, não tem necessariamente que ser candidato. Ou ser um tem inúmeras formas de participação. Agora, o pressuposto, a primeira condição, é você querer se informar e entender que aquilo é importante para a sua vida e para a coletividade, que também tem isso, né? Assim, a política é uma atividade cujo resultado, cuja consequência, ela é necessariamente coletiva, né? Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Eu agora estou nesse momento do nosso trabalho na Assembleia, entre outras frentes, né, que eu tenho lá, eu sou o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI, que investiga a situação dos trens no Rio de Janeiro, do transporte ferroviário de passageiros. Né? Então, assim, esse é um drama para quem pega o trem no dia a dia. Quem mora no subúrbio. Para quem mora na Zona Oeste, na Zona Norte, para quem mora em municípios distantes. Guapimirim, por exemplo, Magé, Caxias, enfim. Então, assim, é muito importante você acompanhar, porque se você não se interessa, depois você não entende bem por que o trem não passa, né? Por que o ônibus não passa, por que a barca está trabalhando agora com horários muito ruins, horários muito ruins, espaçamento muito grande, longo. E o povo é quem sofre, que você fica lá esperando levar um bobalhão naquele saguão, transporte lotado. Então, assim, as pessoas têm que se informar, procurar saber. Verdade, até porque as pessoas, como você falou, têm que se informar. Elas preferem, antes de se informar, criticar, reclamar, né? Mas contra dados e fatos não há argumentos, né? Então, se você tem os dados lá para mostrar, está acontecendo isso, a gente está fazendo isso, olha aqui, vem se informar o que a gente está fazendo, então não tem desculpa. Esse é um aspecto importante também, o aspecto da crítica. Primeiro que eu vejo, né? Eu tenho uma formação acadêmica na sociologia, na filosofia, nas ciências políticas, então assim, a crítica é um componente fundamental do aprimoramento humano. Né? Fundamental. Então, assim, eu recebo a crítica com coração aberto. Né? Porque se é uma crítica feita por alguém que evidentemente está querendo, digamos, construir algo melhor, ou colaborar para construir algo melhor, isso só me ajuda. Agora, quando é aquela crítica que você percebe que é completamente sem fundamento, aí eu, com todo respeito, eu falo, você não está informada. Seria importante você levar em conta isso, procurar saber esse aspecto. Então, assim, tem que tomar cuidado porque tem vários tipos de crítica. Aquela que é contundente, que é a mera crítica, digamos, partidária, assim, né? Construtiva. Pois você tem que fazer o debate, é da democracia, da democracia. Tem a crítica que a pessoa vê, você fez uma lei assim, ele é interessante, mas isso aqui não estava tão bom, você podia ter pensado no artigo assim, podia ter feito assado, podia ter acrescentado. Pois isso é ótimo, né? Agora tem aquela crítica, por que você está aqui na rua? Eu estou trabalhando, prestando contas. Porque aí dá vontade de falar assim, mas se o deputado não vai para a rua, o pessoal reclama que não vai pra rua. Se vai pra rua, tá queixando que tá na rua. Tem que não dá, né? Porque eu tenho meio termo. O paradigma que o candidato só aparece de 4 em 4 anos.
E o pessoal está mudando isso. Não, e o que é engraçado, o que eu vejo muito isso, Elmo, que você falou agora é interessante, porque assim, a gente faz isso permanentemente. Sim, sim, eu faço sim. banquinha na rua, dei meu primeiro mandato de vereador. Isso já faz quase 20 anos. Né? Tive 3 mandatos de vereador aqui em Niterói e tenho muito orgulho disso. E aprendi muito com isso também. Então, assim, eu vou pra rua toda hora, o tempo todo. Né? Não, enfim, tem nada a ver com eleição. E o eleitor, o cidadão pergunta assim, tem eleição, né? Em 2019, eu falei, não tem eleição. Mas então por que você está aqui? Eu falei, estou prestando contas. É engraçado que as pessoas associam a nossa presença na rua à disputa eleitoral. A campanha eleitoral não tem nada a ver com campanha. Né? Campanha é quando tem o momento da campanha. Entendeu? Ou então, é muito comum também, quando alguém pede para você dar uma orientação ou dar alguma ajuda, né? Hoje, por exemplo, eu fui conseguir informações sobre um paciente que está no Hospital Estadual aqui de Manilha, o Cáfaro. Ele está internado lá e eu consegui falar com o diretor, consegui informações, passei para a família. Assim, então, às vezes você faz isso, estou falando desse caso especificamente, não estou dando só esse exemplo. Às vezes você faz isso, a pessoa fala, então tá bom, estou com você, meu voto é seu. Dá vontade de me perguntar, por quê? Só porque eu fiz meu trabalho? Né? Ué, né? Só porque eu fiz o meu trabalho, você vai votar em mim? Né? Seria bom você saber quais são as minhas posições. Né? A minha plataforma. Que teses eu defendo, que lutas eu travo, porque a gente não, assim, a gente atua, né? Porque essas demandas vêm o tempo todo e eu parto do pressuposto que assim, demanda a gente tem toda hora. Sim. É um festival de demandas, né? Então, para mim, quais são as prioridades? As demandas que têm, digamos, sentido coletivo, né? São pedidos que vai atender que ao atendem todo. coletividades, né? Eu não estou lá para resolver o problema individual das pessoas, né? Não é meu papel, né? Ou então demandas de caráter humanitário, né? Questão de saúde, algum direito muito afrontado, alguma injustiça muito flagrante, então se eu puder interferir. Então assim, eu não faço essas coisas para ter voto, não. Eu faço essas coisas, primeiro, que eu sou um agente público, né? Eu fui eleito pelo voto popular. Para ser o Rio de Janeiro tem quase 17 milhões de pessoas, 16 milhões e uns quebrados aí. São só 70 deputados. É uma enorme responsabilidade. Já imaginou? O Estado com mais de 16 milhões de pessoas e só tem 70 pessoas na Assembleia. Então assim, meu papel é esse. Agora, assim, votar, eu acho que tem que ser outra coisa. Vou votar porque o vereador ajudou a fazer a minha rua. Primeiro que é o vereador que faz isso, é a prefeitura. Mas enfim, o vereador levou lá o currículo. Gente, tem que saber que posições ele defende, né? Quais são as teses que ele representa, quais são as lutas que ele trava em favor da coletividade. Então, assim, mas assim, a gente ouve muito isso, né? Costuma se associar muito isso à figura do político, mas na população você ouve muito isso, sabe? Sim. Então eu me sinto muito desafiado quando eu ouço esse tipo de coisa, desafiado a contribuir para, digamos assim, de alguma maneira, que o nosso mandato possa cumprir também um papel. Guilherme, você é professor também, que o nosso mandato possa cumprir também um papel pedagógico. Sim, né? sim. Não quero ensinar nada a ninguém, não é isso, mas assim, cumprir um papel pedagógico no sentido de que as pessoas possam se conscientizar um pouco mais. Né? O voto não é para ser trocado por nada. Verdade. O voto é um instrumento de cidadania muito potente, muito poderoso. Importante. Né? Importantíssimo. Então, assim, tem que ser usado de acordo com a sua consciência, com o que você pensa. Não, esse cara, eu me identifico com o que ele fala, com o que ele escreve, com as leis que ele aprova, com as defesas que ele faz da tribuna, enfim. Eu vi esse cara na luta para que não fechasse um hospital, eu vi esse cara na luta porque uma pessoa vestida com roupas de religião africana foi apedrejada na rua. Ele foi lá de bravejar contra a intolerância religiosa. Então, assim, essas coisas, entendeu? É importante ter isso mesmo. Você que está na política, você sabe isso. Você vai lá conversar com o cara pergunta assim, o que eu vou ganhar? Ele pede para ele, não pede pelo coletivo. Sinceramente, a gente sempre recebe com educação, sempre ouve com educação, mas isso aí não prospera. Leva a gente não prospera. Não prospera, não tem como. Tem muito disso, né Guilherme? Tem muito disso. Você me perguntou lá atrás sobre a questão da reforma do ensino médio. Espetáculo. Pois então, essa é uma grande preocupação que a gente está enfrentando e está tendo, porque de tempos em tempos, você fazer atualizações e reformas curriculares, isso é válido, porque assim, o mundo não é estático, a realidade não é estática, então assim, o conhecimento é dinâmico. Né? E por isso, né, a escola e o currículo que buscam organizar o conhecimento em áreas, né, em disciplinas, em componentes curriculares, também precisam de tempos em tempos sofrer atualizações, não há nenhum problema quanto a isso. O problema é o seguinte, primeiro, né, eu não acho possível, não acho razoável
que o currículo de uma escola, de um conjunto de escolas, de uma rede de escolas, possa ser transformado sem que os profissionais da educação participem desse debate. Isso. Como pode isso? Eu não consigo entender, não é? Mudou o currículo da escola, e os professores não foram ouvidos, os diretores não foram ouvidos, os estudantes não foram ouvidos, as entidades que representam esse segmento não foram ouvidas, então me parece que tem alguma coisa errada. Com né? certeza. E do ponto de vista do conteúdo, você é professor de matemática, Guilherme. Sim. E a matemática é uma área do conhecimento muito importante para a vida cotidiana, diferentemente do que se pensa. Né? Sim, sim. Porque na escola a gente às vezes depara com aquelas equações, aquelas fórmulas, enfim, mas no dia a dia, sem que a gente perceba, a gente usa muito a matemática. A aplicação. Muita matemática, então a matemática é uma área muito importante. Entretanto, eu discordo que a reforma do ensino médio, do que a reforma do ensino médio aponta, que é reduzir o currículo do ensino médio apenas a matemática e português como disciplinas obrigatórias. Isso está errado. Vocês sabem por quê? Porque, assim, sobretudo nas escolas públicas, não sei se quem nos ouve sabe, mas, assim, 86%, né? 86% das matrículas no ensino médio no Brasil são na escola pública. Sim. 86%. E, em geral, nas escolas públicas estaduais. Porque as escolas municipais raramente têm ensino médio, é muitíssimo raro. É um caso assim, o outro é uma exceção, muito, muito rara. E na rede federal, você tem o Colégio Pedro II, você tem algumas universidades que têm colégio de aplicação, como é o caso da nossa querida UF aqui, que tem o Colégio Geraldo Reis, o Colune, e os colégios federais da rede dos institutos federais, enfim. E os técnicos também. Pois é, os técnicos, exatamente. Fora isso, a presença maciça do setor público na oferta de ensino médio é a rede estadual. Então, assim, grande parte dos alunos das escolas públicas de ensino médio no Brasil são alunos que têm na escola praticamente a única possibilidade de ter acesso a certos conhecimentos, a certos conteúdos. Sim. Diferentemente, sabe, Elmo, dos filhos, né, de famílias de classe média alta, das elites econômicas, que tem várias outras alternativas de construção de conhecimento. No caso de quem está na escola pública, na maioria dos casos, a escola pública ali é bola ou búlica. É tudo ou nada. É, isso aí. Então, assim, a chance de conhecer um pouco filosofia, conhecer a sociologia, conhecer a arte, ter a educação física, as ciências naturais, enfim, uma língua estrangeira. Então, assim, eu acho que é um empobrecimento, né? A meu ver, não é uma coincidência. Porque o ensino médio, né, ou a faixa etária correspondente ao ensino médio, regular, que é dos 15 aos 17 anos, essa faixa etária se tornou obrigatória, né, no Brasil. A escolaridade nessa faixa etária se tornou obrigatória no Brasil só há pouquíssimo tempo. O Brasil tinha um ensino obrigatório só na faixa dos 6 aos 14 anos, né? E a emenda constitucional 59 de 2009 esticou essa faixa etária para os 4 aos 17 anos. Isso em 2009. Mas o legislador, né, isso é uma emenda federal, né, do Congresso Nacional, deu um prazo de 8 anos, um prazo de transição, para que os sistemas de ensino se adaptassem a essa mudança, que de fato é uma mudança de peso, porque pega uma parte da educação infantil, 4 e 5 anos, e pega a faixa etária correspondente ao ensino médio. Então, isso começou a ter vigência mesmo, efetiva, em 2016, portanto há pouquíssimo tempo. Ora, coincidentemente, em 2017, né, o governo ilegítimo do Temer, que foi um governo oriundo de um golpe de Estado, né, um governo que não chegou ao poder pelo voto popular, ao contrário, né, a presidenta, gostassem dela ou não gostassem, essa não é a questão. Eu pessoalmente acho que a Dilma fez um primeiro governo bom e o segundo governo dela não estava bom, na minha opinião. Não estava, na minha opinião. Eu tinha votado da Dilma, ela era do meu partido, mas eu achava que o segundo governo dela não estava começando bem. Mas isso é uma outra coisa. Né? Então, se você não gosta de um governo, se você não está satisfeito com o governo, na ordem democrática tem uma regra. Mude-o na hora de votar. Isso aí. Mude-o na hora de votar. Não é isso? Fora dessa regra, é golpe. E foi o que aconteceu no Brasil em 2016. Então, em 2017, o Temer, que representava ali um governo não só ilegítimo, mas representava um governo das elites, fez uma reforma do ensino médio por lei federal. Primeiro, ele mandou uma medida provisória. Ele quis reformar o ensino médio no Brasil por medida provisória, que é um instrumento precário do Congresso Nacional. Porque lei é lei, né?
É discutido, é votada, Sim. vai para lá, vem para cá, sai da Câmara, vai para o Senado, enfim. Muito bem. Então, em 2017, entrou em vigor a lei federal da reforma do ensino médio, logo em fevereiro. Eu achei uma curiosa coincidência. Logo quando a faixa etária do ensino médio fica obrigatória, as elites deram um jeito de reduzir, né, esse direito, de relativizar esse direito. Como? Empobrecendo o currículo. Né? Vai ser para todo mundo? Então nem todo mundo vai ter tudo. No fundo é isso, nem todo mundo vai ter tudo. Porque eu aposto com vocês, né? Aqui o Elmo aqui está nos presenteando, ainda oferecendo um lanche aqui, você que não tá vendo, né? Tem uma caixa de salgadinhos deliciosa aqui. Da Renata, né? Que é uma salgados, super salgadinhos aqui de Niterói, bem bacana. Né? Então, assim, eu aposto umas 10 ou 20 caixas de salgadinho da Renata, que é a top de linha, que qualquer escola particular que atende os filhos das camadas médias altas das elites, vai manter esse currículo todo. Não vai. Eu duvido que tire alguma coisa. Mentira. Eu duvido que tire. Duvido que tire. Então, assim, eu estou percebendo, por um lado, que há um empobrecimento da formação desses alunos, sobretudo nas escolas públicas, e além disso, tem outras coisas preocupantes. Por exemplo, essa reforma admite que uma parte do currículo do ensino médio seja feita por educação à distância. Olha só, nós acompanhamos o que aconteceu nos anos de 2020 e 2021 com a pandemia. Né? A pandemia foi, sem dúvida alguma, a maior crise da história da escola brasileira. Sim. Nunca houve, em tempo algum, desde que escola é escola, desde que as primeiras escolas do Brasil começaram a ser organizadas, na educação. nunca houve uma crise tão profunda. Que, afinal de contas, né, ficou tanto tempo, as escolas ficaram sem funcionar, enfim. E o ensino remoto, o chamado ensino remoto, que foi a alternativa do momento. Foi um paliativo, exatamente. Para muita gente também, foi nada. Foi nada, porque a minha filha, por exemplo, que o Luiz Antônio conhece, a minha filha hoje estuda medicina, ela estava no 3º ano do ensino médio. Né? Todo o 3º ano do ensino médio ela fez remoto. Só que ela fez onde o remoto dela? Primeiro, no quarto dela, no computador dela, sem problema de conectividade, com a escola garantindo todas as aulas, enfim, Sim. tudo mais, enfim. Essa não foi a realidade de grande parte dos alunos do Brasil. Verdade. Da maioria dos Grande parte. Ou porque não tinham conectividade nos lugares onde moravam, né? Ou porque não tinham, às vezes, um hardware. Às vezes tem famílias, né? Para quem nos ouve e às vezes está descolado da realidade, tem famílias que o único hardware disponível é um aparelho celular. Que 3, 4 pessoas na mesma família disputam. Né? Então não tinham acesso, não tem computador próprio, não tem conexão, não tem lugar para ter um canto da casa que seja tranquilo, reservado para estudar. Se você que nos ouve não sabe, mas tem milhões de famílias nesse país, com 3, 4, 5 pessoas, que vivem numa casa só com sala, quarto, banheiro. Né? Enfim, é disso que se trata. Professor, então, assim, a realidade é muito diferente. Tinha alunos, professor, que ficava do lado de muros, buscando conexão, pegando o Wi-Fi do vizinho para poder fazer uma é disso que a gente está falando, né? Uma pesquisa. Mas naquele momento da pandemia, é claro que era a alternativa que tinha. Sim. Agora, transformar isso em algo regular, isso é ruim. E mais do que isso, o mercado, né, o mercado que controla a educação à distância no Brasil é praticamente todo ele, né, da iniciativa privada. Sim, tem um capital, né, privado na educação que controla o nicho da educação à distância. Se você, por lei, garante que uma parte do ensino médio nas escolas públicas também, que é em todo ensino médio, onde quer que seja, possa ser, né, cumprido, integralizado com educação à distância, você está garantindo que o setor privado entre na escola pública para atuar. E com financiamento público. Usando o Fundeb. Isso. O Fundeb, que é um fundo público para a educação básica, né, por essa lógica, vai poder financiar a contratação de uma empresa privada de educação à distância para garantir que 1/3, sei lá, metade, 1/4, vai depender do currículo, seja feita assim. Então tem vários problemas. Essa lei, por exemplo, diz que vai poder lecionar, Guilherme, nós que somos professores, vai poder lecionar nas escolas um professor que não é formado. Ele é conhecido, ele vai ser chamado de notório saber. Mas quem vai definir o que é notório saber? Quem que tem notório saber? Quem vai definir? Que história é essa? E os cursos de licenciatura das universidades, que foram professores durante 4 anos? Vai ser assim agora? 4, né? 5 ou 6. Pois é, ou mais até. Então tem muito problema na reforma do ensino médio. E aí, aqui no Rio de Janeiro,
nós fizemos um esforço muito grande, né? E apresentamos até um projeto de lei, eu apresentei o projeto e outros deputados assinaram comigo, o Flávio Serafini, o Carlos Mink e o André Siciliano, para que o ano de 2022 aqui no Rio de Janeiro, no processo de implantação do novo ensino médio, não fosse um ano ainda de fazer a mudança curricular, fosse um ano de fazer uma profunda discussão com a comunidade educacional para reorganizar os currículos, chamando quem? Chamando quem tem que chamar. Quem é de né? direito, os Imagina, professores. quem entende, né, do Como é que assunto. pode isso? Eu mexo em hospital sem ouvir os profissionais de saúde, né? Eu mexo na infraestrutura de uma ponte sem ouvir os engenheiros. Que história é essa? Né? Mas que história é essa? Então, a gente conseguiu aprovar na Assembleia o projeto, o governador vetou, né? A gente teve dificuldade de derrubar o veto, fizemos uma negociação enquanto decidia se o veto ia ser derrubado ou não, pelo menos obrigando que a Secretaria de Educação criasse um grupo de trabalho para fazer a discussão do currículo do ensino médio, e isso aconteceu, acabou acontecendo. Tipo auditores? Não, é um GT com representação da Secretaria, da Assembleia, dos professores, dos diretores de escola, do Conselho Estadual de Educação, começar a fazer um debate que não teve. Então, assim, o que a gente percebeu é que assim, o Rio de Janeiro vive há algum tempo assim, sabe? O Brasil tem um Plano Nacional de Educação, que é de 2014, e depois que o Plano Nacional de Educação entrou em vigor, cada estado brasileiro tinha um ano para adequar o seu plano estadual de educação ao novo plano nacional. Então, como entrou em vigor em junho de 2014, os estados tinham até junho de 2015. Pô, nós estamos em 2022, o Rio de Janeiro não tratou disso. Salvo engano, só 2 estados brasileiros não fizeram isso até hoje. O Amapá e o Rio de Janeiro. Então, assim, o Rio de Janeiro não fez nem os seus deveres de casa mais elementares, entabulou uma reforma do ensino médio sem dialogar com ninguém. No início deste ano, vocês terem uma ideia, e vocês que nos acompanham, nos ouvem, enfim, nos seguem, da improvisação que está acontecendo nas escolas estaduais, podem consultar qualquer escola estadual do Rio de Janeiro. Perguntem se o que eu estou falando faz sentido ou não faz. Qualquer escola estadual. O que aconteceu? Reforma do ensino médio. Os professores, em janeiro deste ano, não sabiam o que ia mudar no currículo. Em janeiro deste ano. Aí receberam uma relação das novas disciplinas sem nenhum conteúdo. Sem o que a gente chama na escola de ementa. Sem ementa. O que é ementa? A ementa são os temas principais que têm que ser desenvolvidos do ano. Exatamente. Eles não receberam. Receberam só em fevereiro, com o ano letivo já em curso. Ou seja, um barata voa. Por que não fez a coisa direito? Por que não organizou? Por que não quis discutir? Por que o governador, né, incompetente, não conhece a pauta da educação, desconhece a agenda da educação? Por que não garantiu que a comunidade educacional do Estado pudesse ter uma discussão de fundo? Né? De fato, que as escolas se pronunciassem, que os diretores de escolas se pronunciassem, que os profissionais da educação se pronunciassem. Você está entendendo? Então, assim, o Rio de Janeiro segue mal, segue tropeçando, segue improvisando, segue fazendo de qualquer jeito a agenda da educação. Tropeçando não. Tropeçando é elogio, né? Tá mal das pernas mesmo. Mal das pernas mesmo. E também tem do governo federal ai meu Deus do céu, me fugiu a palavra. A verba que eles dão para a educação, né? Que foi cortada, né? Foi reduzida, né? Nesses últimos anos, né? Na verdade, a gente teve uma luta muito grande com o governo federal em 2020, no segundo semestre de 2020, por causa do novo Fundeb, né? Foi um debate duro aquele, porque é meio assim, tinha o Fundeb, né? O Fundeb, a versão anterior. Né? A vigência do Fundeb ia acabar em dezembro de 2020, então tinha que resolver isso, tinha que ter uma nova emenda constitucional com o novo Fundeb. O governo Bolsonaro, que chegou, esse desgoverno Bolsonaro, né? Essa tragédia nacional que é o governo Bolsonaro, chegou em 2019, não tratou disso, não, agora já está no 5º ministro da Educação, né? Um pior que o outro, né? Então, assim, não tratou disso, e quando o Congresso iniciou a votação da emenda, ele entrou para puxar o tapete, entrou para colocar um monte de casca de banana. Então a gente precisou lutar para garantir que o Fundeb fosse votado, porque senão, é mais ou menos assim, para vocês terem uma ideia, se o Fundeb não tivesse sido votado e começasse o ano de 2021 sem Fundeb, pelo menos 9 estados brasileiros não teriam condições de manter as suas escolas funcionando. Municípios
Mais de 4 mil. Mais de 4 mil dependem fundamentalmente do Fundeb. Então, assim, é de uma irresponsabilidade, chega a ser criminoso. Chega a ser criminoso, entendeu? É atuar para negar o direito à educação, em última instância. Então teve isso, e tem tido muito também, tem tido cortes sucessivos no orçamento da ciência e da pesquisa das universidades. Né? Está tentando matar a míngua a ciência brasileira. Né? E também agora, para completar o ciclo, né? Educação, ciência e cultura, vetou a Lei Paulo Gustavo. O que é a Lei Paulo Gustavo? A Lei Paulo Gustavo é uma lei para que possam ser transferidos do Fundo Nacional de Cultura, não é dinheiro novo, né? É superávit, ou seja, dinheiro sobrando. Que está no Fundo Nacional de Cultura, para que possam ser transferidos, né, para estados e municípios, para que os equipamentos culturais, né? Gente, essa área sofreu demais também. A área da cultura tocou o fundo do poço, né? Porque não podia cinema, não podia teatro, não podia uma exposição, não podia nada, não podia um circo, não podia nada. Entendeu? Qualquer tipo de aglomeração. Qualquer tipo de aglomeração. Enfim, então assim, era porque a lei Aldir Blanc não foi para isso. A lei do Aldir Blanc foi para matar de fome o pessoal, não matar de fome o pessoal da cultura. Foi para dar de comer. Não era para os equipamentos funcionarem, que ainda não podia funcionar. É para os trabalhadores da cultura que não estavam ganhando nada, não tinha de onde tirar dinheiro para sobreviver, tivessem uma renda emergencial. Agora, esse recurso da Lei Paulo Gustavo é para que os equipamentos culturais, os empreendimentos culturais voltem a ser relançados, volte a ter formação de público, volte a ter formação de plateia e volte a girar também a economia da cultura, claro, que é uma economia muito potente. Então, 3,9 bilhões de reais para todo o Brasil, para todos os municípios. Ele vetou, primeiro dizendo que a lei era contra o interesse público. Eu nunca vi um país com a diversidade cultural que é a nossa. É o nosso. Uma das nossas grandes marcas é a diversidade cultural. Um presidente diz que a cultura não é de interesse público. E mais do que isso, né, enquanto ele negou os 3,9 bilhões da Lei Paulo Gustavo, que a gente vai ter que lutar para o Congresso Nacional derrubar esse veto, ele está liberando aí mais de 12 bilhões de reais para a emenda de parlamentares naquele orçamento secreto. É o orçamento secreto. É tudo eleitoral. Né? Os deputados da base, os senadores da base, estão recebendo emendas escondidas, né, clandestinas. O orçamento não é transparente, não é público. Então, é bom que o povo saiba. O presidente que veta o dinheiro da cultura, né, para que o pequeno ponto de cultura lá no bairro, na comunidade, um pequeno teatro, uma pequena atividade cultural seja viabilizada, ele diz que isso não é de interesse público, mas ao mesmo tempo está liberando a rodo uma quantia 4 vezes maior, sem nenhum tipo de acompanhamento, sem nenhum tipo de fiscalização. Não é surpreendente, sabe por quê? Porque esses governos autoritários, os governos de matriz fascista, como é o caso do governo Bolsonaro, rapidamente identificam a educação, a ciência e cultura como áreas a serem exterminadas, banidas. Porque são as áreas que produzem o quê? Reflexão crítica. Liberdade de expressão. Lógico, de expressão, de se colocar, de se manifestar, de refletir, de se posicionar criticamente. Então, se você pegar na história da humanidade, a história é recente, os governos autoritários, os governos que querem dominar pela força, eles detestam a educação, a ciência e a cultura. São áreas que eles querem controlar ali, assim, com dureza. Só porque que pode ter exatamente. São os encilhos, né? São os encilhos que exatamente isso. Mas é isso, ficamos engessados. Exatamente. Mas estamos resistindo. Acho que o Brasil vai construir as condições, na minha opinião, de virar essa página. É uma página muito triste. Sim, é um momento dramático da vida brasileira, porque a fome aumentou muito. O Brasil tinha saído do mapa da fome, pessoal. O mapa da fome da ONU, da FAO, o Brasil tinha saído dessa lista, que essa lista é a lista dos países que passam vergonha, que o seu povo está morrendo de fome. Né? O Brasil tinha saído dessa lista, voltou para ela. Tem gente que não acredita nisso, tá? Mas é verdadeiro. Mas quem não acredita anda na rua e vê a população de rua como aumentou, as pessoas embaixo das marquises, nas escadarias das igrejas, nas entradas dos prédios que tem cobertura para se proteger da chuva ou do sol. Anda aqui na Amaral Peixoto, no centro de Niterói. Anda na Presidente Vargas, na Rio Branco, no centro do Rio. Anda na 25 de dezembro, em Duque de Caxias. Anda em toda parte por aí, nas cidades de médio porte, do estado todo. A pobreza aumentou visivelmente. A pandemia fez piorar a situação já vinha piorando. A pandemia só fez piorar. Só fez aumentar o quadro, entendeu? Então, assim, eu acho que o Brasil precisa virar essa página, não só em relação
a essa matriz autoritária que não respeita os direitos, não respeita a diversidade, né? É intolerante com o que não é espelho, né? Como diz o poeta, né? O que não é espelho, ou seja, o que não reflete o que eu penso, tem que ser destruído, não é? E além disso, tem a agenda do que está acontecendo com o Brasil, né? Que vale um outro programa. Nosso horário está acabando, imagino. Porque assim, o Brasil está entregando as suas riquezas principais para o controle do capital internacional. Que eles estão fazendo com a Petrobras, né? A Petrobras está sendo administrada com a única preocupação de garantir retorno imediato aos investidores, aos acionistas. Esse preço do combustível é uma vergonha, é um tapa na cara da população. Ainda mais que somos os criadores da matéria-prima. Nossa, o Rio de Janeiro produz 80% do petróleo do Brasil. O Brasil agora passou a ser exportador de novo, passou a ser exportador de óleo cru. Não refina mais. Nós estamos comprando derivados do nosso petróleo. Do nosso petróleo. Mais caro. E sabe o que é pior? Nós temos onde refinar aqui. A Reduc, a refinaria Duque de Caxias, está refinando menos de 20% da capacidade de refino que ela tem. Cadê o Comperge, que é o nosso complexo petroquímico, para fazer refino de petróleo aqui em Itaboraí? Eles abandonaram essa agenda. E o Brasil voltou a ser exportador de petróleo bruto. Ele compra tudo, compra diesel, compra combustível, todo tipo de derivado. Lubrificante, a Petrobras fechou, fertilizante, a Petrobras fechou as suas fábricas de fertilizantes. Agora isso apareceu muito, porque o Brasil hoje está importando mais de 80% dos fertilizantes que usa. Porque como a Rússia é o nosso principal vendedor de fertilizantes, isso está chamando a atenção agora. Mas o que tem que chamar a atenção é o seguinte: as grandes fábricas de fertilizante da Petrobras foram fechadas. E nós temos todos os insumos aqui. Milho, por exemplo, produção de fertilizante orgânico. O Brasil produz milho, é um país que mais exporta milho no mundo, junto com a China e junto com os Estados Unidos. Produz milho a rodo. Como é que não pode produzir fertilizante à base de milho? O Brasil produz gás, né? Quando você produz o petróleo, explora o petróleo, sai gás também. Sabe o que o Brasil faz com gás? Aqui no Rio de Janeiro, eu fui da CPI das participações especiais também, que a gente teve na Assembleia, sobre os valores que eram pagos aos estados e municípios de participações especiais. Nós descobrimos várias coisas. Por exemplo, quase 60%, 56% para ser mais preciso, de todo o gás extraído na produção de petróleo é reinjetado. Não é usado para gerar energia. Ué? Podia fazer fertilizante nitrogenado, por exemplo. Então o Brasil tem todos os insumos para produzir fertilizantes próprios, para alimentar a nossa produção agrícola, fertilizantes orgânicos, fertilizantes, enfim, que estimulem a nossa agricultura. Temos tecnologia aqui, temos a Emater, temos a Pesagro, temos a Embrapa, temos as universidades. Então, assim, é bom as pessoas entenderem, né, o que está acontecendo. Não é uma mera disputa de slogan. Sim. Né? Não é uma mera disputa de slogan. A gente teria capacidade total, autossuficiente. Para ter seria autossuficiente. Exatamente. Os insumos para nossa subsistência. Exatamente isso. Então, assim, a gente precisa derrotar. E aí, Elmo, Guilherme, com essa fala eu vou me despedindo. O que eu chamo de monstro de duas cabeças. Tem um monstro de duas cabeças a ter derrotado. As duas cabeças têm que ser decepadas de uma vez só. A cabeça do autoritarismo e do fascismo, né? Que é essa cabeça que se alimenta do ódio, da intolerância, da violência, desses neonazistas brasileiros aí, fazendo curso no exterior com grupos nazistas armados. É uma vergonha, é um retrocesso civilizatório. Com né? certeza. E a outra cabeça é a cabeça dessa agenda ultraliberal entreguista. O Brasil é um país detentor de grande parte das riquezas mundiais. Riquezas minerais, né? Em terra e no mar, e riquezas hídricas, porque nós temos uma das maiores reservas de água do mundo. Do mundo. E eu vou falar para vocês, até o final deste século, o petróleo ainda vai ser importante no século XXI. Alguns diziam, não vai ser, ainda vai ser importante. O petróleo ainda vai ter peso. Mas até o final deste século, na minha opinião, a água vai ter tanto valor quanto o petróleo. Países vão entrar em guerra para ter acesso à reserva de água. E nós temos as nossas, né? Estão sendo colocadas, que estavam fazendo com a Amazônia brasileira, né? Estavam fazendo com a Amazônia brasileira, garimpeiros, madeireiros, mineradoras, tomando conta, invadindo as áreas das nossas populações, dos nossos povos tradicionais, sobretudo indígenas, entendeu? Querendo pegar as terras dos índios. Mas é isso. Então, assim, o Brasil... Não financiando os órgãos que são fiscalizadores. Fiscalização, imagina, mataram a fiscalização do IBAMA, a Agência Nacional do Petróleo, a gente nessa CPI descobriu, no ano passado, fazendo a CPI, que a Agência Nacional do Petróleo tinha 4 fiscais para todo o Brasil, para fiscalizar os valores
que as petroleiras pagam para os estados e municípios de participação especial, porque o royalty é diferente da participação especial. O royalty é uma compensação pelo desgaste natural, ambiental, melhor dizendo, que a exploração do petróleo provoca. Então, quem é estado produtor, quem é município produtor, tem direito a royalties, que o processo de exploração do petróleo produz uma agressão ao ambiente natural que tem que ser compensado. Participação especial é outra coisa. Participação especial é paga nos poços e nos campos que são super lucrativos, onde a produção é de alta lucratividade. Então, quem controla esses valores, né, que os municípios e estados recebem, que tem direito à participação especial, tinha que ser a Agência Nacional do Petróleo, porque as petroleiras exploram, por lei elas têm direito de abater assim, determinados tipos de gasto, de abater do dinheiro das participações especiais. Então, lucrou tanto, tem direito a abater X, e a diferença vai para os estados e municípios. Só que quem fazia essa conta, esse controle, eram as próprias petroleiras. Né? O Estado brasileiro não fiscalizava. Tinha 4 fiscais na ANP para todo o Brasil. Então era assim, a raposa tomando conta do galinheiro. Tomando conta. Então, assim, tudo isso está em jogo. Assim, a nossa soberania, o nosso projeto de desenvolvimento, a garantia de direitos à população é o que está em jogo. Direito à educação, direito à saúde, direito à habitação, direito à mobilidade. Então, assim, ou a gente se conscientiza, por isso que é importante. Nós começamos falando sobre isso, né? Importante as pessoas terem consciência, tomarem consciência, né? Votem quem quiser, escolhe o partido que quiser, não se trata disso, mas tome consciência do que está acontecendo. Se informe. E aí você forma um juízo sobre o que está acontecendo, e aí você vai votar segundo aquele juízo que você fez, né? Eu acho que está tudo muito bem, eu acho que tem que entregar o petróleo brasileiro todo mesmo para o exterior, acho que nós somos incompetentes, não sabemos gerir nada, tem que vir o estrangeiro, tem que dominar. Se essa for a sua consciência, você tem que achar quem pense assim e vote em quem pensa assim. É um desastre, mas eu tenho que respeitar quem pensa assim. Entendeu? Agora, se você percebe que o Brasil está sendo lesado, né? Tá. Nós estamos entregando as nossas riquezas de mão beijada. Estamos negando a ciência, rejeitando as universidades, rejeitando a pesquisa, criminalizando o magistério. O SUS é uma grande invenção do Brasil, o Sistema Único de Saúde. Agora, na pandemia, os hospitais federais, aqui no Rio de Janeiro, de Ipanema, da Lagoa, o de Jacarepaguá, o Cardoso Fontes, o de Bom Sucesso, né? Nenhum desses hospitais federais do Rio de Janeiro abriu leito de Covid. Por que não abriu? O povo morrendo aqui sem ter... Por que não abriram? Por que o Ministério da Saúde não abriu nos hospitais federais aqui do Rio leito de Covid, nesses hospitais? Por que não fez esse gesto? O cara negando a ciência, negando a pandemia, né? Fazendo um pouco caso das mortes, desprezando a vida, né? E se diz evangélico, né? Convertido evangélico, foi batizado por aquele pilantra, daquele pastor Everaldo, lá no Rio Jordão. Que eu entrevistei na CPI, fui relator da CPI do Witzel, tomei o depoimento dele, ele preso, tomei o depoimento dele. E agora o cara, evangélico que despreza a vida, né? A principal mensagem do cristianismo é uma mensagem de vida, de irmandade, não é isso? De amor ao próximo. De amor ao próximo, exatamente. Pessoal, Elmo, gostei muito de vir aqui, viu? Com você, com o Guilherme aqui. O tempo passa muito rápido. Realmente. Porque conta da sua agenda, né? Você tem a agenda apertada, mas... Eu vou agora encontrar com um pessoal bacana. Manda até um abraço aí pro povo do PSB de Niterói. Tá fazendo uma reunião ali em São Domingos, no Graguatá. Vou lá conversar com eles. E por isso que vou para lá. Já começaram, eu vou pegar pelo caminho. Meu amigo, obrigado aí mesmo. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceito aí o convite, né, Guilherme? Com certeza, eu acho que com a sua vinda, não só muitas pessoas vão ter parte da falta de conhecimento do que está acontecendo ao nosso redor, vai minimizar isso, porque as pessoas vão ter acesso ao que você comentou aqui, tudo que você explicou, né? E vai ser também abertura para outras pessoas virem aqui na rádio também falar e abrir o leque de conhecimento que você deu aqui uma palhinha do que está acontecendo. Vou marcar para voltar aqui na M2M, com o maior prazer. Eu quero mandar uma mensagem, posso mandar uma mensagem particular? Vontade, mandar um beijo para Débora, minha sobrinha, minha filhada, que hoje faz aniversário, né? A mãe do Davi Luiz, ela é mãe do Davi Luiz agora. Opa. Então um beijo para você, Débora, minha filha, minha sobrinha, filhada querida. Feliz aniversário para você, Débora. Pronto, dei minha mensagem aqui. Ótimo, parabéns. Valeu. Obrigado mais uma vez.
E que tudo que você falou, né? Eu acho que tudo que você falou nos leva a pensamentos positivos, né? Que a gente busque o conhecimento, busque o que está acontecendo, até para a gente definir o que vai acontecer o futuro do país. O futuro do país. E em contrapartida, o que me vem na cabeça é o seguinte, você deve até conhecer essas palavras, né? A gente não quer que a gente caminhe para o fracasso, né? E há 3 caminhos para o fracasso, né? Não ensinar o que se sabe, né? Segundo São Beda, não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Eu vi né? essa Segundo frase São hoje. Beda. Eu vi isso hoje. Que Cortella ele coloca O muito velho bem. Sérgio Cortella, Cortella, grande pensador coloca brasileiro, muito bem. claro. E tudo que você falou é para que a gente não caia nesses caminhos do fracasso. E é preciso ter esperança, né? Vamos ter esperança. Com Aliás, certeza. nada com um dia atrás do outro, com uma noite no meio. Isso aí. É isso aí? É isso aí. Parabéns. Amigo, obrigado, tá? Pessoal, obrigado por assistir. Segue aí a M2M, se inscreva aí no canal, tá? Muito obrigado aí, um abraço a todos. E até a próxima. Até a próxima, foi um prazer.